Fala pessoal, nossa gente querida de São João Batista, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Nós vamos fazer um bate-papo muito legal aqui, falando das ações de governo, desse primeiro ano de governo de São João Batista. Estou aqui com dois convidados, né? O Marcos, nosso secretário da Saúde, estou aqui também com o Matheus Galiano, vice-prefeito e diretor da CISAM, e vai chegar mais alguns convidados durante o bate-papo. Então, e daí, Matheus, dá um salve pra galera aí. Juliano, Marcos, tudo bem, pessoal? É uma satisfação enorme a gente estar aqui para poder falar um pouco aí desse início de gestão que a gente vem fazendo, essa mudança aqui em São João Batista. Marcos, dá um salve aí pra nossa galera. Olá a todos, Juliano, Matheus, um prazer estar aqui, principalmente para a gente falar das ações que foram realizadas nesse ano de 2025. Matheus, o CISAM, como é que está o nosso CISAM hoje, depois desse ano de governo aí? O que é que tu podes elencar como pontos principais de ações da maneira que a gente pegou o CISAM, né? Nosso abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de lixo, né? São vários trabalhos que o CISAM faz. Nós vamos fazendo um trabalho realmente de reconhecimento de todo o sistema, né? De como a gente pegou o sistema, daquilo que a gente planeja aí para os próximos pelo menos 20 anos. O CISAM ele foi feito um primeiro planejamento que ele tinha de 20 anos, esse planejamento se encerrou, e agora a gente vem renovando isso com ações de início de mandato, ações que a gente já tem implementado agora nesse começo de gestão, e aquilo que a gente quer fazer nos 4 anos e aquilo que a gente quer deixar pela cidade. Então a gente já teve avanços significantes, para ter uma ideia, na área de extensão de rede, melhoria de rede, nós vamos chegar aí a 8 quilômetros de extensão de rede já no ano 2025. Isso é mais do que foi feito, por exemplo, nos 4 anos passados, o que mostra realmente o compromisso, né, em a gente levar uma água boa e uma água de qualidade para toda a população. Então a gente tem feito esse trabalho. Arataca, fizemos extensão de rede na Ribanceira, na SC, enfim, por toda a cidade nós temos feito esse trabalho. E também, durante esse início de gestão, nós notamos algumas questões que a gente poderia estar melhorando. Por exemplo, foi comprado bombas reservas para toda a cidade, das bombas que a gente já tem. Nós adquirimos uma nova bomba Buster, que é uma bomba mais potente, mais forte, né? Isso já de imediato para que a gente pudesse já, nesse início de trabalho, ir consertando e arrumando algumas situações que a gente via que era emergente e urgente. Sem contar, né, Matheus, eu também quero contribuir aqui com a tua colocação, a situação que a gente encontrou, o aterro sanitário, né, prestes a ser interditado, né, e um dos presentes também que a oposição nos deu logo no início de mandato foi denunciar o aterro sanitário para o IMA, né, onde teve uma advertência, a gente conseguiu, claro, adequar, né, e responder tudo lá para que o aterro sanitário continuasse apto a receber, né, o lixo de São João Batista. E eu acho que o aterro sanitário é uma das áreas que está mais dedicando trabalho da nossa gestão, né, para poder deixar ele realmente nas condições adequadas. Nós assumimos o aterro de uma maneira bem complicada, né? Para ter uma ideia, os caminhões lá passavam dificuldade para subir e chegar no aterro. Então nós fizemos um trabalho todo de melhorias lá para que a gente pudesse hoje ter essas condições. Está sendo feito agora, então, uma célula nova, né? A gente tinha um aterro, a princípio, que não se tinha mais um ano para colocar lixo. A gente já fez esse trabalho aí que a gente vai ter pelo menos aí os 4 anos garantidos, e a gente quer aumentar, né? A gente já está falando toda a nossa parte de engenharia, a possibilidade de estender muito ainda a vida útil do nosso aterro. Além de que já está em fase de projeto também, nós vamos reativar lá o galpão da coleta seletiva. Vamos reativar o galpão da coleta seletiva, que isso vai melhorar em muito a qualidade. Nós pegamos o município, com São João Batista, é uma das cidades, é a cidade do Vale que menos recicla o lixo. E eu tenho certeza que nós vamos entregar até o último ano de mandato uma outra realidade aqui em São João Batista, com uma série de ações que nós viemos fazendo aí já nesse primeiro ano, que também foi um sucesso aí. Essa primeira gincana reciclação, né, que é uma gincana importante ressaltar, é uma parceria da administração, que a gente sabe que a administração a gente faz com parcerias aí entre a FUMAB, né, a diretora Diana, a Secretaria de Educação, o secretário Alício, enfim. Então, CISAM, Prefeitura Municipal, FUMAB, Educação, nós fizemos essa primeira gincana, que foi realmente um sucesso em todas as escolas, com uma premiação importante, e que a gente vai estender isso para toda a rede de ensino, que tem tido um resultado muito bom. E sem contar, né, Matheus, vamos dizer, o CISAM melhorando muito o abastecimento de água, então, né, não se vê mais falar em falta de água, né, uma água, como é o lema do CISAM, água boa e sempre, né, então, além de realmente entregar água boa e sempre, cuidando também dos resíduos sólidos da cidade, cuidando da parte de lixo, aumentar esse material reciclado, claro que esse material sendo reciclado aumenta a nossa vida útil do aterro, sem contar que o custo para o batistense é menor, né? Então, são ações que realmente fazem sentido para a nossa cidade. Então, vou pedir para o Matheus agora, nós vamos
dar uma parada com ele aqui e vamos falar um pouquinho com o Marcos, depois nós vamos falar do esgoto sanitário, né? Tem esgoto sanitário, te preparei. E, o Marcos, saúde, estado precário quando a gente assumiu, né? A frota dos nossos veículos levava paciente e voltava em cima do guincho, né? Então, existia ali um estado realmente de abandono na frota da saúde, uma falta de respeito com a nossa população, um gasto absurdo, desordenado com oficina, né? Onde chegaram a gastar quase 30 mil reais por mês com oficina, com os veículos, sem contar que filas e filas de pacientes esperando exame na saúde. Então, eu queria que tu falasse um pouco para nós aí. Bom, vamos lá, Juliano. As dificuldades que no início da gestão, principalmente, foi entender o que estava acontecendo com a saúde de São João Batista, né? Como tu bem colocasse, a questão da frota de veículo, uma frota sucateada, os veículos, né, com sérios problemas mecânicos, a maioria dos veículos sem ar-condicionado, né, tanto uma condição de transporte dos pacientes, para os pacientes que estavam sendo transportados, e para os nossos profissionais, os nossos motoristas que trabalham o dia todo, né? A gente adquiriu os veículos no início do ano, os veículos todos top de linha, né, as nossas espinhas que foram compradas, a gente terceirizou... Spin Premier, né? A mais completa que tem da Volkswagen. Automática, kit de frenagem automático. Então, a última tecnologia da Volkswagen, não, da Chevrolet. E, além disso, as vans, né? Que a gente acabou terceirizando serviços dentro de uma necessidade que a gente não tinha veículo, né, de transporte grande, né, para os pacientes. A grande outra questão é a questão das filas, né? As filas de exame, isso foi uma coisa que, desde o início, assustou, né, pelos quantitativos e não só pelo quantitativo, né, de exames, mas pelo volume. O tempo de espera também, né, Marcos? E assim, ó, só para contribuir contigo aqui, nós transportamos mais de 100 pacientes por dia, né? Então as pessoas às vezes não têm noção do volume de pessoas que são transportadas a Florianópolis e outros municípios para buscar atendimento. Hoje, né, diariamente, em média de 100 pacientes dia, né, são 3 vans grandes trabalhando diariamente. E além disso, né, Juliano, quando a gente viu a questão das filas, né, e por que a gente transporta hoje mais de 100 pacientes? Pelo volume de autorização de exames que a gente está realizando, né? A utilização do consórcio de saúde da Grande Florianópolis, né, foi uma grande solução para o município, né? O município nunca tinha utilizado o consórcio de saúde da Grande Florianópolis. E assim, né, Marcos, nós demoramos a começar a usar o consórcio. Eu acho que isso aqui vale a gente já ressaltar aqui para quem está nos acompanhando. Primeiro, que deixaram o débito no consórcio, nem pagar o consórcio não pagavam, e nós não tínhamos como usar o consórcio, porque nós ia aumentar o fluxo de transporte de pacientes para Florianópolis, como se nós não tínhamos veículo para transportar os pacientes. Então, se nós tivéssemos uma frota adequada, nós já tínhamos começado isso em janeiro, né, Marcos? E bem colocado, né, Juliano? Essa falta de pagamento de um ano pelas parcelas do consórcio acabou travando, né, considerável a gente iniciar, mas a gente iniciou em abril o consórcio de saúde, né, e tem dados que são muito importantes para a população saber. A gente sabe que quando a gente fala de saúde, fala de exame, muita gente fala, eu tenho um exame que não saiu, que está demorando, mas como a fila é muito grande, né, e a gente está trabalhando nisso, leva um tempo para a gente colocar ela funcionando no tempo adequado necessário. Um exemplo bem claro, ressonância, que é a grande pegada e a grande fala desde o início foi, né? Eu tenho uma ressonância. Mais de 3 mil pacientes na fila quando a gente assumiu, né? Por volta de 3.500 pacientes na fila, né? O que se autorizava antes? A autorização antes eram de 36 exames de ressonância ano. Só fazia o que o Estado autorizava. Que o Estado bancava. Que são 3 exames mês que São João tem, né? Pela regulação. Quando a gente iniciou o consórcio, a gente iniciou comprando os exames, né? Até a data de hoje, a gente já autorizou mais de 600 exames de ressonância, de abril até agora. Então, vejam que o volume é extremamente alto, né? Comparado aos outros anos, né? Se fosse continuar no ritmo que estava, ia levar mais de 10 anos para autorizar o que a gente autorizou de abril até agora, né? A gente sabe que tem vários exames ainda que tem uma grande demanda que a gente precisa trabalhar. E eu acho que é muito importante a gente frisar, Juliano, que, por exemplo, a questão do ultrassom, né? Que isso foi uma questão que... Mais de 5 mil pessoas também, né? Esse era, eu acho que a maior fila, né? Nossa. E o ultrassom, qual que era o grande problema, né? A gente iniciou pelo consórcio, né? Levando as pessoas para fora do município para realizar. A gente tem um custo tanto de realizar o exame quanto de transportar o paciente. E a gente sabe que também é ruim para o paciente ficar um dia todo para realizar um exame de ultrassom. Perde um dia de trabalho, né? A gente fez a licitação, contratamos o serviço, a gente tem um serviço no município, a gente iniciou o serviço agora nesse mês de outubro, né? Inclusive, a gente já está programando mutirões para diminuir considerável essa fila, né? Então, assim,
A gente está conseguindo botar a secretaria nesse primeiro ano, né, de entender o que aconteceu, o que estava acontecendo e qual que são as necessidades do quantitativo de exames que a gente precisa ter para ofertar para a população. Né? Mas a gente teve vários avanços. Né? E aí a gente pode pontuar várias coisas que aconteceram na secretaria, inclusive situações que não estavam programadas. Sim. Que a gente tem duas grandes situações que não estavam programadas em momento nenhum e a gente correndo atrás para executar. Que é a questão da policlínica. Sim. Né? Que é uma questão que não tinha sido... Vai ser uma inovação no município, né? Que não tinha sido discutido em momento nenhum. Não tem proposta de campanha, ninguém falou, né? Mas a gente viu que dá a necessidade, né? Então a Policlínica é um centro que contará com 19 especialidades, né? Uma oferta média de 1.000 consultas especializadas mês. Então isso é um volume expressivo, é um volume grande. Né? A questão do SAMU, que é outra questão também, né, Juliano? Que a gente precisa destacar. São João Batista, uma cidade de 35 mil habitantes. Né? Uma das únicas cidades do estado de Santa Catarina, do tamanho... Que não tinha um SAMU dedicado a ela, né? Que a gente não tinha SAMU, a gente dependia exclusivamente do bombeiro e a gente sabe, para aquela pessoa que está lá esperando, né, um atendimento, né, às vezes o bombeiro enalteceu o trabalho deles, mas só eles não dão conta da nossa demanda, né? E a gente ter o SAMU para apoiar vai ser um grande avanço para São João Batista. E no futuro, que nós, né, tá em tratativa que pode acontecer o SAMU avançado, né? Que daí é o nosso sonho de consumo, ter uma UTI realmente do SAMU aqui dentro de São João Batista, né? Essa questão do SAMU avançado, da Alfa que a gente chama, né? Isso foi uma discussão que a gente buscou, né, Juliano? E a gente, junto com os prefeitos aqui do Vale, junto com os secretários do Vale, que estão como parceiros buscando isso, né, junto à Secretaria de Estado, mas é algo que não tinha sido cogitado e a gente acabou trazendo essa discussão e o mais importante, né, o Estado aceitar a discussão nossa de trazer o SAMU avançado, né, então de ver a necessidade. Né, a gente sabe que a saúde precisa organizar mais situações? Precisa, né? Mas a gente, nesse primeiro ano, a gente fez grandes avanços na saúde, a gente sabe que tem muito mais a avançar, né? Mas com trabalho e dedicação, né? Principalmente de toda a equipe, a gente vai conseguir avançar muito na saúde. Ô, Marcos, tem um dado interessante que tu não citasse aqui, falando do ultrassom, né? Nós pegamos mais de 5 mil pacientes na fila. Eles faziam quanto ultrassom? 100, né, por mês, né? Essa era a média. O nosso objetivo é chegar em quanto? 500 mês? Falasse pra mim? 500, uma média de 500 exames mês. Então a gente precisa, pelo menos aí, aumentar considerável o número de exames de oferta, porque senão o que vai acontecer, Juliano? O que a gente viu que estava na secretaria? Né? Um paciente esperando um exame de ultrassom desde 2018, esquecido lá numa fila, porque um paciente desde 2018 para fazer um exame de ultrassom, ele está esquecido numa fila, porque vai entrando as urgências e ele vai ficando para trás. Que a oferta que se tinha até então não consegue suprir a demanda. Né? Se a gente for analisar, tanto a Secretaria de Saúde quanto o hospital, mês faz uma média de 10 mil atendimentos médicos. Então, o volume de consultas e o volume de pedidos... É grande, né? É grande. Pela oferta que tinha, tá aí o resultado. As filas que a gente estava vendo. E foi outro trabalho também, né, Marcos? Foi conseguir triar toda essa fila, né? Nós tivemos que aumentar um monte a equipe da regulação do município. Né? Para quê? Para ligar para paciente que às vezes estava lá 6, 7 anos esperando o exame, paciente que, claro, ficava chateado que às vezes entrava em contato com o parente, já tinha até falecido a pessoa, né? Infelizmente, né? Que estava esperando o exame, mas foi a realidade que a gente pegou o município. Né? Então, eu acho que organizar a secretaria foi o grande desafio também, né, Marcos, desse primeiro ano, né? Sim, e assim, né, Juliana, essa questão da equipe, da gente aumentar a equipe da regulação, né? É um serviço que é extremamente necessário, porque a gente precisa triar todo mundo. Imagina, nós estávamos com 17 mil autorizações, 17 mil pendências dentro do sistema de regulação. É impossível, humanamente impossível a gente dar conta de tudo isso. Então a gente precisa triar. Hoje, por exemplo, a gente estava fazendo uma discussão lá de vendo os pacientes que não são mais do município, que a gente precisa cancelar porque ele está em outro município, né, morando, residindo, mas ele está com pedido aqui. Então todo esse trabalho está sendo feito. Além disso, Juliano, acho que a gente tem que destacar a questão das duas obras que acontecem hoje no município, que é o CAPS, né, e a unidade do Jardim São Paulo. Mas tu espera aí, já soltasse o carretel do Mas. Agora deixa eu conversar um pouquinho mais com o Matheus aqui, ó. Ele tava meio travado no começo, verdade, agora ele soltou o carretel. Agora ele soltou, e depois que ele se solta... aí vai embora. Mas só para contribuir, o que a gente vê, na verdade, é que saúde em São João Batista, nos últimos tempos, não foi tratada como prioridade. E a gente vê que hoje, em São João, saúde é prioridade. Juliano sabe, a gente viu na campanha, era o tema mais comentado, era todo mundo mais reclamava.
saúde. Ah, o meu exame está lá desde 2020, não sai, desde 2021. E agora, com esse início de trabalho, a gente já vê que muito foi feito, né? Essa fila enorme que a gente tem de exames, na verdade, é porque o trabalho lá atrás não foi feito. E agora cabe a gente estar aqui e o trabalho está sendo feito para que seja resolvido. E quando a gente vê uma pessoa, né, chegar e falar, poxa, meu exame estava desde 2021, agora saiu, meu exame estava desde 2022, agora que saiu. A gente fica estarrecido, mas ao mesmo tempo a gente vê um trabalho acontecendo. E a gente vê que com muita luta, trabalho realmente, e o investimento... Que está dando certo, né? Que está dando certo, levando saúde como prioridade, a gente vai chegar lá e vai resolver. E assim, Matheus, para contribuir com a tua fala aqui, o que acontecia na gestão passada na saúde? Não existia profissionalismo, né? Era um trabalho amador e politicagem, né? Então, quem tinha um vereador amigo, quem tinha um secretário amigo, conseguia o exame, conseguia o remédio, aí veio dava o remédio que não era nem pro SUS dar, né? Mas o que acontecia? Quem não tinha um apadrinhamento, pode-se dizer, ficava lá 5, 6, 7 anos sem sair o seu exame. Hoje é diferente. Hoje nós temos uma fila de regulação e vai correndo a fila e tem que atender todo mundo. Sim. Né? Não tem que essa história de vamos atender os amigos do rei e quem não é amigo do rei não é atendido. Né? O SUS, o atendimento público é para todo mundo. Não é para quem tem um apadrinhamento político. Então, né, assim, ó, né, Márcio? Te parabenizar pelo trabalho, toda a equipe da saúde, porque estão atendendo a todos de forma igual. Acho que isso é muito importante. Ô, Matheus, e vamos continuando aqui. Como é que está a situação do tratamento de esgoto? Né, que ficou abandonado aí, parado por 4 anos, porque tinha um ex-prefeito que dizia que botar funcionar o tratamento de esgoto era impopular. Ele não queria ser impopular. Pois é, são algumas decisões da gestão que passou que, na verdade, nós não conseguimos entender. Desde que nós assumimos, nós buscamos, então, a Funasa, que é o órgão responsável. O nosso tratamento de esgoto ele estava totalmente, completamente parado. Né? Nós trouxemos o engenheiro Volney Beckhauser, né, que é um engenheiro que iniciou, né, todo esse trabalho, esse processo. Grande experiência, se aposentou na Funasa, né? Tem experiência, aposentado da Funasa, tem conhecimento, inclusive lá atrás, na fundação do CISAM, foi ele que participou também, um dos responsáveis, juntamente com o ex-prefeito Aderbal. Nós trouxemos eles, então nós fomos até a Funasa pedir lá uma dilação do prazo, né, que o prazo ele já se encerrava agora em junho desse ano. Então nós fomos lá, mostramos o interesse do município em fazer a conclusão da obra, né, tive lá o prefeito estava junto também, juntamente com o engenheiro. Conseguimos então uma dilação desse prazo para que a gente pudesse fazer então a atualização de como está o nosso esgotamento sanitário. Então atualmente a gente já está em fase agora, entrega esse mês, todo o orçamento. Com isso nós vamos licitar e a expectativa, tudo correndo dentro dos conformes, né, nós vamos iniciar essa obra já em 2026. Né? Então em 2026 nós iniciamos novamente a obra para que a gente possa concluir o sistema de tratamento de esgoto aqui em São João Batista, que é uma obra que por muito tempo ficou aí enrolada e a gente tem que resolver. Né? Afinal de contas é isso que a população quer, espera. Saneamento básico é importante, é fundamental. O Marcos está aqui, sabe, influencia também nessa questão da saúde. Cada R$1 investido em saneamento, nós economizamos R$4, R$5 em saúde. Então também é uma questão de saúde pública. E nós estamos aí já resolvendo, já fazendo esse levantamento de custos, né? Já guardando recursos, que a gente sabe que é importante recurso para concluir, que agora chegou, na verdade, a parte mais cara da obra. Né? Então, em breve, a gente vai ter todo esse orçamento, vai apresentar para a população da maneira mais transparente possível e nós queremos concluir a obra do esgotamento sanitário. É importante, né, a gente frisar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando que soltar a granada prestes a explodir na nossa mão. Se ela explode, o município ia ter que devolver R$12 milhões para a Funasa. Né? Isso. Se não concluísse a obra. Isso é um ponto muito importante da falta de responsabilidade da gestão anterior. Sem contar, né, os grandes TACs que fizeram um TAC na saúde para fazer a acessibilidade dos postos de saúde. Não fizeram, deixaram uma multa de R$12 milhões na saúde, deixaram mais uma multa de R$7 milhões de outro TAC, que era para fazer o tombamento do patrimônio histórico da cidade, indicar imóveis passíveis de tombamento, não indicaram. Então, a responsabilidade que tinha, fazia o TAC, embarrigava, por quê? Só queria o cuidado do município enquanto ele estivesse à frente da gestão. Nem parece que eles moravam em São João Batista. Tem um que não morava, né? O prefeito não morava também, né? Então faz sentido, né? É uma total falta de compromisso, na verdade. A gente via que eles, como o Juliano falou, assinavam TAC, firmavam compromisso, como foi firmado compromisso com a Funasa, foi firmado diversos compromissos com o Ministério Público e, na verdade, não cumpriu. Né? Então, palavra em São João não existia. E hoje a gente vê uma mudança, principalmente de direção total, de realmente a gente tem um prefeito hoje que é presente na cidade, cumpre compromisso, cumpre acordo, e a gente já vê a diferença na confiança das pessoas andando na rua. Ô Marcos, assumimos,
Parte odontológica, dentista. Tinha quantos dentistas nos postos de saúde para atender a nossa comunidade? Fala aí para a população. Bom, quando a gente assumiu, a gente estava com, né, 4 profissionais trabalhando de 9 equipes que nós temos habilitadas pelo Ministério. Né? Foi uma grande dificuldade a odontologia, né? A gente tinha uma carência enorme, né, na saúde de São João Batista, né, pela quantidade mínima de profissionais que a gente tinha naquele momento, né? Com o tempo a gente conseguiu contratar mais e principalmente, né, frisar aqui a parceria com o Sesc, né, de ter vindo a carreta do Odonto Sesc. Isso ali foi... Ela veio num momento importante, né? Nós estávamos com as filas enormes, né? Ela, assim, ó, foi um ganho enorme a vinda da carreta do Sesc. Não, e o trabalho todo que foi desenvolvido, né, Juliano? Porque além da carreta, né, a administração acabou contratando os profissionais e colocando os profissionais que faltavam nas unidades de saúde. Então, não foi somente a carreta. Além da carreta, a gente conseguiu complementar as equipes, né? E a carreta do Sesc fez aí mais de 5 mil atendimentos, né? Mais de 5 mil pessoas atendidas. A questão principal da questão, né, do tratamento de canal. Que é caro, né? Hoje um canal hoje o quê? Mais de R$1.000, né? Um dente, né? Por aí, mano. E sem contar o seguinte, última tecnologia, que o cara fazia o canal numa sessão e já saía com o dente restaurado, né, Marcos? Isso foi importante porque finalizou os pacientes. Teve, então, vários pacientes que iniciou o tratamento e terminou o tratamento com a carreta do Sesc, né? E uma discussão que a gente tem das necessidades da gente ampliar, como tratamento de canal, a gente já discutiu de ter o tratamento de canal incorporado nas nossas unidades de saúde, né? Então, assim, foi extremamente importante, além da questão, né, da carreta ter vindo auxiliar, a gente iniciou o trabalho agora com o equipo móvel de atender os pacientes em casa. Atendemos o primeiro, agora acamado, né? Isso, primeiro paciente acamado atendido, né? Isso é uma qualidade de vida, porque o paciente que está lá acamado, né, que não consegue se deslocar até a unidade, se a família pensa em tudo e cuida em tudo, mas a questão odontológica, ela fica para trás. Saúde bucal, né? E é extremamente necessário para o tratamento e melhora do paciente. Então, né, a gente fez o primeiro atendimento, de muitos, né? As equipes já estão organizando para mapear os acamados para fazer os atendimentos. Então, sim, é um avanço enorme na odontologia do município. E sem contar, né, Marcos? Atender os acamados, tem toda infraestrutura que tivesse, que se o paciente estivesse dentro de um posto de saúde sendo atendido, dentro do consultório do dentista, e também, às vezes, tem uma situação que precisa de sedação, né? Precisa ser sedado, então nós podemos levar esse equipamento lá no hospital, o paciente é sedado com toda a assistência médica, com toda tranquilidade, e é feito o atendimento odontológico, né? Então, assim, eu achei... É fantástico, né? É fantástico isso ali. Um equipamento que não é muito caro, né? O equipamento foi o quê? Na casa de R$14 mil? 14 mil reais custou o equipamento. O equipamento, né, que não tem um custo alto, mas... E olha a qualidade que ele vai representar tanto para a comunidade, né? E assim, isso é importante para dar uma melhor, né, vida para o paciente que está lá em casa, domiciliado, que ele precisa de um apoio. Então, assim, isso foi... Ontem a gente estava discutindo sobre isso junto com a equipe falando, pô, olha a diferença que deu, a alegria das equipes de atender um paciente em casa e poder resolver o problema, né? E assim, ó, um dos grandes avanços também, Márcio, a gente vê assim na parte da odontológica, que nós já estamos na busca ativa, né? Passou daquela fase de, os pacientes que estão buscando atendimento e nós não temos como atender. Como nós já atendemos a fila agora, é campanha em escola, é ensinando as crianças a escovar dente, é distribuindo kit, né, de preço justo, né? Então, assim, realmente, eu fiquei muito feliz quando a gente esteve lá no posto e debatendo sobre essa situação da odontologia nossa, nós tivemos um avanço gigante, né? Tem que parabenizar essa nossa equipe. Não, a equipe da odontologia, elas, né, como eles sempre falam, estão sendo valorizados pela primeira vez, como eles falaram muitas vezes, né? Quando a gente falava para eles que ia contratar, colocar as equipes, completar as equipes, comprar equipamento, né? A gente sabe que a gente precisa trocar os equipamentos das unidades, né? Isso vai ser uma constante para o próximo ano agora, de substituir cadeira odontológica, né? Mas assim, a gente começar a investir na odontologia, eles falam, pô, sempre foi prometido, mas nunca aconteceu, né? Eles ficavam meio receosos. Agora que começou a acontecer, né? A gente comprou o escovódromo para ir para as unidades, para as escolas, né? Com o escovódromo, né? Para dar uma clareza para as crianças na questão da escovação e ter ser lúdico. E automaticamente, essas crianças que estão recebendo essa educação na escola, vai diminuir o gasto com saúde com elas e aumentar a qualidade de vida dela, né? Porque a gente sabe que muitas das doenças que acontecem pelo corpo da pessoa, às vezes é pela falta da saúde bucal perfeita. Sim. Né? Então, é importantíssimo. E assim, né, Juliano, tem uma outra questão muito importante, né? Que é a questão das próteses dentárias, né? Hoje a gente faz as nossas próteses dentárias com escaneamento 3D,
né? Um equipamento extremamente moderno, a maneira que é feita, né? E a gente fazia, e antes o que era feito? Uma média de 20 a 22 próteses mês, né? A gente já tá batendo a casa de 58 próteses mês, então assim, a gente já quase triplicou a quantidade de próteses ofertadas, né? Então assim, também tem mais isso, que era uma fila considerável, que a gente consegue, né, nesse momento, começar a diminuir ela. Devolvendo o respeito, a autoestima, né? Porque tu imagina uma pessoa que às vezes não tem arcada dentária, né, de forma correta, né? Questão de saúde de novo, né? Pessoa que não consegue se alimentar direito também, né? Que às vezes não tem os dentes compostos na boca. Então, são ações que são muito importantes. E antes de nós voltar para o Matheus aqui, voltar a falar do CISAM, já que nós estávamos falando do SESC, vamos falar do caminhão da mamografia da saúde da mulher, que eu também... Né, assim, ó, fantástico. Além de zerar a fila de mamografia, foi feito mais, acho que 500 exames, né? Isso. A gente bateu, foi acima da meta estipulada, né, junto com o SESC. A gente tinha 300 mulheres em demanda reprimida aguardando, né? A gente chegou lá na casa de 800 exames realizados no final, né? Essa parceria com o SESC deu extremamente certo, foi algo que a gente precisa continuar essa parceria. Só agradecer o SESC, né? O pessoal que veio, né, extremamente comprometido, fazendo campanha nas escolas, campanha na rede feminina. Buscando paciente, né? Dizendo assim, nós queremos te atender, né? Nós queremos te atender. E assim, o caminhão da mamografia foi, né, das mulheres não precisarem deslocar, e a gente ter o caminhão, né, auxiliando para a gente poder diminuir essa fila, zerar a fila e a gente entrar no ritmo foi extremamente importante, né? A gente sabe que parceria da rede feminina também, né? A gente tem que lembrar, a rede feminina também estava ali ajudando no caminhão, né? As meninas ficaram da rede feminina desde o início, montaram a barraquinha, ficaram lá auxiliando a gente, orientando. Tem que agradecer eles, né? É importante a rede feminina estar lá orientando as mulheres. E assim, a parceria com o SESC, a gente já pediu novamente, a gente sabe que tem um prazo, o SESC ele tem um prazo para que os caminhões retornem, mas a gente já está lá com um pedido dizendo, olha, São João Batista tem interesse de novo e com certeza a gente vai ser contemplado, até mesmo pelos bons resultados que teve aqui em São João. Mas foi feito também, além da mamografia, foi feito preventivo, ele também não? Mas os preventivos também foram realizados. Então, uma gama grande de serviço, né? Tanto na odontologia como na parte da saúde da mulher. Então, assim, ó, importantíssima essa parceria com o SESC, né? Importantíssimo. E a gente precisa, né, continuar com essa parceria, aquilo que eu volto a dizer, né? A gente foi no início de gestão, quando a gente estava se organizando, foi meio que uma correria para poder organizar esses dois serviços, mas é uma constância. A gente vai ter que pedir, a gente já pediu de novo, né? E com certeza a gente vai ser contemplado mais uma vez para auxiliar na saúde do município. Nós vamos no bate-bola. O que nós temos programado de investimento para o CISAM de melhoria de rede, né? Tu já falasse aqui que 8 km de ampliação de rede, né? Já fizemos disparado ampliação de rede muito mais que os últimos 4 anos do nosso antecessor, né? Que também não serve de muito parâmetro. Agora, melhoria de rede, né? Aquela nossa programação que nós sempre falávamos na campanha de centralizar reservatório. Como é que está esse planejamento, Matheus? Nós temos nos preparado, na verdade, como eu falei, vamos preparar para o futuro, né? Então nós temos a ideia de fazer alguns reservatórios descentralizados na cidade, no bairro Cracker, é uma possibilidade, já que a gente está em fase aí de projeto, a gente quer fazer isso. Nós temos uma obra que agora está na fase de liberação final de licença ambiental, que é uma obra importante que nós temos que fazer na nossa captação, que nós vamos fazer uma barreira acima da captação para que a gente possa fazer uma limpeza com mais segurança para o nosso pessoal que trabalha lá e também para melhorar essa questão de limpeza. Nós estamos fazendo uma outra caixa também lá, que é para areia, que também é uma obra importante, né, nessa questão de limpeza d'água. Nós temos feito manutenção aí recorrente nos nossos filtros, melhoramos muito a ETA em alguns pontos lá que eram coisas aí de anos já que não se fazia e a gente fez lá para melhorar a questão de tratamento aí, para melhorar também a questão dos nossos colaboradores ali, para facilitar o trabalho deles. A gente tem esse entendimento que é importante, além de que nós temos outros pontos ainda para concluir. Extensão de rede, né? Por exemplo, foi feito na colônia de dentro, tem uma parte ainda que a gente já inicia agora também e quer entregar até dezembro desse ano, que são mais aproximadamente aí 2 km de extensão de rede. A gente está tentando buscar realmente levar água aí para toda a cidade. Nós fizemos algumas outras melhorias também. O bairro Cracker, nós tínhamos uma situação específica lá que faltava pressão na rede, nós fizemos uma substituição. Fernandes também fizemos uma substituição. Diversos reforços de rede foram feitos. Agora foi dado prioridade para a água, né? A gente sabe que o CISAM, o nosso lema é água boa e sempre. Nós temos dado prioridade realmente ao abastecimento de água aqui em São João Batista, né? Porque a gente não tenha mais problemas realmente se preparando para o agora
e para o futuro. Ô, Matheus, e assim, ó, como a gente sempre gosta de falar com a população, de trabalhar com transparência, de abrir todos os assuntos, eu acho que um assunto também que nós temos que externar para a nossa comunidade aqui é a situação daquele processo, né? Que eles entregaram o Cisan para nós com aquela bomba do cano do expurgo, né? Para as pessoas entenderem, o cano do expurgo é um cano que ele bota água que é usado para lavar os filtros, né? E então aquela água é uma água suja, ela tem que ser descartada, né? E acabou descendo pela propriedade de um pessoal ali, e esse pessoal entrou com ação contra a Cisan, né? Pedindo indenização, e uma indenização no valor de quanto, Matheus, tem o valor dela? Na verdade, ali eles entraram com uma ação na época, tem uma tubulação de água que, vamos dizer assim, a maneira popular, a água que sobra lá da estação, ela passa... Também é água da limpeza dos filtros, né? Água da limpeza dos filtros, ela vai pro rio, né, por uma vala, só que ela vai através de um terreno. E essa pessoa, então, ela entrou com uma ação há muito tempo atrás, ainda na época da Casan, né, entrou com essa ação pedindo a retirada desses tubos. Esse processo foi rolando, por algumas determinadas situações ali que a gente não entende de que forma que isso aconteceu. Então o Cisan, né, não foi agora nessa gestão passada, o Cisan foi condenado, então, a ter que tirar essa tubulação, né? Então, nós, na verdade, não tínhamos mais o que fazer do ponto de vista de recorrer, e nós temos que tirar essa tubulação, né? Então, nós já fizemos aí um projeto retirando, para que a gente possa fazer a retirada dessa tubulação e colocar isso em outro local. Só que para a população entender, isso tudo tem um custo, né? Esse custo vai cair para o Cisan arcar, então a gente teve que fazer todo o projeto, licenciamento ambiental, e a gente vai ter que fazer a troca dessa tubulação. Além de que, na época, o Cisan, na verdade, eles iam enrolando, foram condenados a pagar, então tem uma multa lá de 50 mil reais, que a gente vai ter que pagar, né? Foi tentada uma tentativa de aumentar essa multa aí para até 300 mil reais, se não me engano, mas a gente conseguiu uma decisão da justiça em 50 mil reais, mas isso tudo, para a população entender, isso é prejuízo, é um dinheiro que poderia estar sendo investido em outro local e vai nessa questão. Então a gente tem essa questão que a gente pegou, né, estamos fazendo já está em fase final do projeto aí, está na justiça, para que a gente possa fazer a troca dessa tubulação, desse local, passando para outro local. Além de que, por exemplo, Juliana, a gente pegou uma situação lá também, já no início do mandato, na nossa administrativa pegou, a gente teve que devolver aí, já foi devolvido aí mais de 20 mil reais de juros e multa cobrado indevidamente da população. Então, quando a gente entrou e verificou que isso estava sendo cobrado de maneira indevida, a gente imediatamente já fez a devolução desses valores. Enfim, então a gente vê uma infinidade de coisas que a gente pegou lá. A gente pegou o Cisan, por exemplo, sem um controle de almoxerifado, não tinha. Não tinha uma pessoa responsável pelo almoxerifado. Hoje a gente colocou esse almoxerifado em dia, né? Isso é responsabilidade. Controle dos materiais, Controle de materiais, isso é cuidado com o dinheiro público. Então, realmente, a gente implementou aquilo, na verdade, que a gente pregou na campanha, né? Que era realmente fazer gestão, né? Fazer gestão do recurso público para que ele possa ser bem aplicado e a gente possa ter resultados positivos. E é isso que a gente tem feito muito no Cisan, realmente fazer uma gestão compromissada, comprometida, né, com o recurso público, que a gente cobra através das faturas, mas a gente também presta um serviço bom e um serviço de qualidade, afinal de contas é isso que a população quer e é isso que a população espera de nós. E falando, né, da gestão do recurso da Cisan, né, Matheus, é importante a gente comunicar isso para as pessoas. Hoje nós já temos um bom volume de dinheiro em caixa para terminar o tratamento de esgoto, né? Sim. Importante. E também, né, agora aportamos, eu acho que na casa de 1.600.000, eu acho que foi isso, eu não tenho o cálculo bem correto, para a pavimentação da Vidal Serafim Machado, que está em licitação agora, né? Uma obra que deve começar esse ano ainda, né? Então, é uma parte do valor do Cisan, outra parte do valor, uma emenda do Altair Silva, né? A Vidal Serafim Machado, para quem não conhece, é a Geraldo Moura, então vai ser pavimentado 1.300 metros de asfalto, né? Então, até após aquelas casas ali, tirando a poeira das casas ali, é uma obra importantíssima também, porque ali vai sair o loteamento popular, o loteamento de interesse social, no fundo daquela residência da Geral ali. Serão 144 lotes de 200 metros, onde nós vamos fazer um dos maiores loteamento de interesse social para a gente atingir a população baixa renda de São João Batista. Está esperando a sua casinha, né? Então, em parceria, claro, o município vai doar o terreno, a Caixa vai financiar e vai subsidiar 25%, e o construtor vai fazer uma casa aí da casa dos 50 metros quadrados, e a pessoa já vai chegar na sua residência sem ter poeira, sem ter lama, porque vai chegar uma rua asfaltada,
recurso do CISAM. Mas é isso que a gente fala, a gente sempre vem falando, quando o recurso ele é bem cuidado, ele é bem gerido, ele é bem administrado, sobra recurso para que a gente possa fazer as obras e aquelas melhorias que a população tanto precisa e tanto necessita. Então, é o dinheiro, né, vamos dizer assim, é na veia, é o dinheiro do contribuinte retornando em benefício para ele mesmo. E isso, na verdade, é muito satisfatório. Quando a gente vê um processo de uma gestão, do início do trabalho, realmente dando resultado, porque o que as pessoas esperam de nós é resultado. E é isso que a gente tem que apresentar para a população. Resultado. E né, voltando a falar de saúde, né, Marcos, eu acho que a nossa população ela está ansiosa, né? A gente falar do hospital, né? A gente acompanhou muito o decorrer desse ano do hospital, né, o dia a dia. Uma das ações que nós tivemos ali que foi importantíssimo foi colocar o terceiro médico, né? O terceiro médico está trabalhando 12 horas para desafogar, né, realmente não ter aquela espera toda ali na fila da emergência. E a gente estudou bem o hospital, porque a gente sabe que o hospital é muito sensível, né, esse atendimento aos pacientes. E hoje já estamos, né, Marcos, em fase final, já fazendo a parte de credenciamento das organizações social, para a gente realmente poder colocar um projeto melhor para 2026 a gente possa melhorar o atendimento do nosso hospital. Juliano, essa questão do hospital, o hospital ele é sempre sensível. Quando a gente trata de hospital, o hospital ele é sempre um tema muito sensível, né? A gente sabe que o paciente, quando ele procura a emergência do hospital, né, ele está lá porque ele precisa de um atendimento mais rápido, de um atendimento digno, né? Essa questão do terceiro médico já auxiliou bastante, né, no gargalo que a gente tinha. No entanto que o terceiro médico ele foi colocado num momento de excepcionalidade, que a gente tinha aumento ali dos casos de gripe, ele estava aumentando a questão respiratória, mas, né, a decisão da gestão foi por continuar com o terceiro médico, entender que o Hospital de São João ele tem que trabalhar realmente com 3 médicos na porta, né? E principalmente que é uma fala tua, né, sempre, né? Que é a questão da gente humanizar o hospital, né? Da gente melhorar a estrutura física do hospital, né? A aparência do hospital, né? A gente veio para esse processo agora novo de credenciamento de uma organização social e para que a população entenda, né? Nesse momento a gente abriu um chamado público, né? As empresas que têm interesse, elas se credenciam, né? A gente verifica a documentação, né? Tem a questão de ser idôneas, tem toda a questão documental que vai ser avaliada e será selecionadas as empresas que poderão participar do edital, né? De fato de gestão do hospital, que não é uma licitação, mas sim uma gestão, né? Que é totalmente diferente quando estão passando o hospital para alguém administrar. Não, a gente está fazendo um contrato de gestão. E principalmente, né, Juliano, de fazer entender que o hospital ele é parte da prefeitura e parte da Secretaria de Saúde. Nós vamos estar sempre acompanhando, tá em cima. Se tiver problema no atendimento, a gente vai cobrar, né? Eu acho que um dos grandes ganhos, né, Marco? Além de, claro, nós vamos ter mais exigências ali dentro do contrato de coisas que a gente acha que a gente já percebeu no decorrer desse ano que tem que melhorar e principalmente transparência, né, com o dinheiro público, né? Isso é uma questão que desde o início a gente vem discutindo de como que o recurso é utilizado, né? E principalmente de mostrar, né, nota por nota, o que foi pago. Isso é uma discussão já muito antiga, né, aqui na cidade. E principalmente, né, Juliano, de a prefeitura estar andando junto com o hospital. Porque o hospital ele faz parte da prefeitura. E qual que foi nos últimos anos, o que se tratou do hospital é que eu pago o hospital e lavar as mãos, né? E o problema é do hospital. Não quer nem saber, né? O problema é da empresa que toca o hospital. Não, o problema não é da empresa que toca o hospital, né? É um problema do município, não é que é um problema, né? A gente tem que estar discutindo. Quem tem que cuidar das pessoas somos nós, não adianta. Né? Então, assim, essa aproximação e principalmente de trazer a gestão do hospital para que, né, a gestão do hospital, a nova empresa que for administrar, ela esteja junto conosco, né, dentro da comunidade. Ela se mostrando, olha, é nós aqui que administramos o hospital, nós estamos aqui junto, é nós que fizemos, né? Essa questão da transparência é muito bem clara, né? Eu acho que a gente vai ter vários ganhos. E assim, né, Marcos? Ter um sistema único que usa na saúde, usa no hospital, porque aquela história do cara ir lá consultar no hospital, o médico no hospital não sabe que o paciente já consultou no posto de saúde ou vice-versa, né? Porque, vamos dizer, o médico do hospital daqui a pouco, paciente consultou lá, tá com uma pedra na vesícula, né? Vai precisar fazer um ultrassom para depois ver se vai evoluir para a fila para cirurgia. O próprio médico do hospital pode pedir ultrassom e já
apresentar para ele que ele tem que apresentar lá no posto do bairro dele. Mas só que é uma consulta a menos que o cara vai ter que fazer, né? Então, acho que é essa questão do sistema, até eu queria que tu falasse um pouco aqui do sistema nosso da saúde, né? Que mudou. E aproveitando já para falar do sistema, tu falar dos controles que tem hoje de questão de medicamento, né? Quanto que a gente está dispersando, como é que está a situação dos nossos medicamentos? Vamos lá. É muito importante, assim, do que estava sendo, né? Até vou usar o exemplo do Matheus aqui, quando o Matheus falou que, né, da mesma situação do almoxarifado, do Cisan, que não tinha controle. É a mesma coisa que o nosso, né? Não se sabia efetivamente qual que era a quantidade de medicação dispensada mês, qual que eram os itens que saíam, né, num volume, né, numa quantidade assertiva para dizer, olha, eu tenho um consumo de X medicamento de tantos mil comprimidos por mês. Então, quanto que eu preciso comprar para deixar, né, para não deixar faltar? Né? Então, não se tinha, a gente mudou o sistema da secretaria. Hoje a gente consegue fazer um controle, né, muito mais preciso, então a gente já sabe em tempo real, diariamente, quantos exames entram, quais são os exames, qual que é a medicação dispensada, né, quando o paciente utiliza o carro. Então a gente já consegue ter muito mais controle dentro da secretaria. Essa questão de interligar os dois sistemas, né, do hospital, falar com a secretaria e entender que é o mesmo sistema de informação... O paciente é um só, né? E principalmente isso vai facilitar no que, Juliano, né? Uma coisa que a gente sempre discute é a questão da capacidade do nosso hospital de principalmente fazer cirurgias, né? Da gente ampliar esse leque cirúrgico do nosso hospital, né? E não fazer o paciente ir para lá e para cá e a gente resolver realmente o problema dos pacientes, né? A gente já tem feito várias ações esse ano. Eu acho que historicamente São João acho que nunca tinha sido feito tantas cirurgias de catarata. Esse ano foram, né? A gente realizou mais de 300 cirurgias de catarata. A fila está praticamente zerada, né? Zerada, né? Só que a gente sabe que tem outras demandas para resolver, né? Então, mas agora, né, com essa nova gestão do hospital, com as novas regras que a gente vai colocar, né, eu acredito que a gente vai melhorar muito, né, e o hospital ser tratado com uma outra visão, porque o hospital realmente, não pelos profissionais que estão lá trabalhando, mas da questão da gestão municipal, de ter esquecido o hospital, né, a gente tem um hospital que a cidade cresceu e o hospital não cresceu, né, a gente tem um hospital que está estagnado e a gente precisa buscar soluções para isso. Ô Marcos, e com esse novo sistema a gente vai evoluir, né? Então, isso aí é uma situação que eu queria que tu colocasse, de o paciente consultar com o médico vai pedir os exames de sangue e o paciente, quando receber a requisição, já vai estar com a data de fazer o exame. É isso mesmo? Isso é uma meta nossa da secretaria. Hoje, né, antigamente o que acontecia? A pessoa consultava lá em Tijipó. Vinha por malote lá de Tijipó para trazer aqui para a unidade central, para que a nossa equipe colocasse dentro do sistema. Né? Quando a gente assumiu a gestão, a gente tinha pilhas e pilhas de documentos para inserir, de pedidos de exame para inserir. Hoje já vem de forma automática, né? A gente vai chegar a um ponto do exame de sangue com este controle nosso, que quando o paciente sair do consultório, a gente já vai dar a data informando, olha, seu exame de rotina está agendado para daqui a 60 dias porque é uma rotina. Não, seu exame é uma urgência, já está agendado para amanhã, depois de amanhã, né? Então, o sistema de informação que a gente colocou na secretaria, a gente está tendo... a gente tem números para poder trabalhar. Ô Marcos, e outra novidade aí que eu queria que tu compartilhasse com a nossa comunidade, que foi a vinda do composcópio, né? Isso. Né? Até então a gente se utilizava de um composcópio lá na rede feminina. Né? O município não tinha um composcópio. Né? A gente adquiriu o equipamento chegou... Daí explica para a comunidade o que o composcópio faz, né? Quando principalmente o composcópio é usado nas consultas de ginecologia, né? Então o ginecologista, quando ele vai, né, fazer o exame na mulher que a mulher necessita, às vezes ele vai lá e identifica que ele precisa, né, com o composcópio, né, avaliar algo a mais, então o composcópio serve para isso. Então a gente comprou um equipamento de extrema qualidade, top de linha no mercado, né? A gente tava avaliando o equipamento, né? É um equipamento que vai dar uma qualidade muito maior, né? Além do composcópio, Juliano, a gente adquiriu também a mesa ginecológica totalmente automatizada, né? Poucos consultórios particulares têm o equipamento que a gente adquiriu, né? Então, assim, a gente vai conseguir montar, principalmente na parte da ginecologia, né, uma qualidade muito melhor para as mulheres, né? Que isso era uma situação que era uma fila inicial lá de quase 1.000 mulheres esperando. Hoje essa fila já está por volta de 170 mulheres na fila, né? E aumentando
a oferta de serviço da ginecologia, né? Porque não será somente o ginecologista que a gente vai ofertar, Juliana. Né? Além do ginecologista, a gente vai ofertar um mastologista também na nossa rede municipal de saúde. E o Max, eu acho também que a gente tem que continuar falando de saúde. A gente tem que destacar aqui o trabalho também que a Rede Masculina do Homem fez junto com o município, né, que foi zerado aí a fila da consulta de urologia, né, e não só consulta, exames também na parte da saúde do homem, né? Principalmente o que né, a Rede Masculina teve contribuiu muito nesse processo e vem contribuindo, né? A Rede Masculina, a Rede Feminina contribui muito e a gente precisa auxiliar realmente o terceiro setor, né? E a Rede Masculina, em todas as questões que eram voltadas à próstata, a consulta de uro, né, que o homem precisava da questão da próstata, a gente zerou. Os exames de ultrassom, a rede masculina acabou ofertando, né, a gente tem uma parceria que nós ofertamos o PSA. Então, assim, isso tem dado muito certo. Então, agradecer realmente a rede masculina nesse trabalho, né, e a quantidade de exames lá, mais de 300 exames autorizados pela rede masculina, auxiliou bastante na saúde do município. Ô Marcos, e falando do terceiro setor, nós também fechamos um convênio com a Betânia, né? Que já está concretizado, né? Essa questão da Betânia é uma questão que desde 2023 vinha se enrolando, na verdade, essa é a palavra que eu posso usar, né? O recurso entrou em 2023, R$140 mil, né? E veio para o Fundo Municipal de Saúde que deveria ser repassado à Betânia. E acabou não sendo repassado. A Secretaria acabou utilizando o recurso e não fazendo mérito em repassar para a Betânia, né? A gente, né, passamos agora o projeto de lei na Câmara, né? A gente vai repassar o valor para a Betânia em troca de serviço. Então a Betânia vai estar ofertando para nós vaga, né, na comunidade terapêutica. Para aquele paciente que é usuário, né, que precisa tratar, né, nós temos disponível hoje na nossa rede, né, as vagas na comunidade terapêutica. E, Juliano, são poucos municípios que tem vaga disponível em comunidade terapêutica, né? Então, hoje nós temos as vagas disponíveis, né? O paciente que precisar, aquele paciente que, né, o familiar está passando com aquele problema difícil naquele momento de ser usuário, nós, a Secretaria, a gente consegue dar o apoio, né, em parceria com a comunidade Betânia. E não somente com Betânia, né? A gente tem a Casa Karen, que a gente já tem também um convênio. Então, hoje, a gente auxilia lá Casa Karen, Betânia, né? A rede masculina a gente tem uma parceria. A rede feminina, que a gente aumentou o valor, né? Eram R$5 mil, passou para R$10 mil de contribuição. Então, né, a gente tem auxiliado. A PAI é outro serviço também que a gente, né, tem uma parceria muito forte, né? Então, o terceiro setor hoje está sendo valorizado principalmente pela Secretaria de Saúde. Ô Max, e falando das obras que está acontecendo na Secretaria da Saúde, né, na pasta da saúde, Policlínica está pelo um fio para entregar, né? Entregamos a Policlínica agora, acredito, no mês 11, ou mais tardar início de dezembro. Posto de saúde do Jardim São Paulo, né? Uma obra importantíssima que vai desafogar o posto lá existente, que hoje atende 12 mil pessoas, um posto que tem capacidade para 9 mil pessoas, né? Um posto hoje que atende uma demanda igual ao posto de saúde central, né? Então é uma obra que está num bom andamento, mas deve entregar no próximo ano, né? E também uma obra importantíssima que é o CAPS, né? São duas obras, Juliana, e assim, a gente precisa destacar o seguinte, né? Essas duas obras, tanto o CAPS quanto o Posto do Jardim São Paulo, as portarias de habilitação do município foram lá em março do ano passado, de 24, né? Quando a gente assumiu a gestão, né, não tinha o projeto do Posto de Saúde do Jardim São Paulo, não tinha se feito projeto, então estava habilitado pelo Ministério para receber o recurso, tudo ok, só que não tinha o projeto, né? A gente executou e correu atrás em tempo recorde de realizar o projeto, dentro de um projeto, né, na base do Ministério da Saúde, lá, uma unidade padrão, né? Conseguimos, e tá lá, a obra acontecendo, né? Uma obra com valor, né? Que eu acho que isso é importante destacar, né? Que teve uma licitação bem feita, né? A gente tinha saiu abaixo do recurso que o Ministério enviou, então, né, a gente teve algumas outras obras do mesmo porte, que o valor totalmente diferente do que a de São João. Praticamente dobrou, né? Então, assim, uma obra que está custando 2,5 milhões aí, né? Então isso é importante. Vai ser a maior unidade de saúde do município, num padrão, né, extremamente funcional, né, uma unidade bonita esteticamente, né? E a questão do CAPS, né? O CAPS, né, para a gente ter uma ideia, o projeto estava pronto e enviado para o Ministério da Saúde desde o ano passado.
Por que o dinheiro não foi liberado? O dinheiro não foi liberado porque não se fez a documentação necessária para liberar o recurso, né? Quando essas duas obras, e a gente conseguiu fazer toda a documentação, enviar etapa para o Ministério, que o mais complicado foi o Jardim São Paulo de fazer todo o projeto, mas o CAPS que já estava pronto precisava de uma foto da placa para iniciar a obra. Né? Quando a gente recebeu, e para ver, né, CAPS a gente já está extremamente avançado, já terminando a obra, já indo para a parte em volta, já já começando a licitar parte de rua, né, a parte de calçamento dele. Então, assim, e o nosso CAPS tem uma diferença, né, Juliano? O nosso CAPS é um CAPS micro-regional, que atende São João Batista, atende Canelinha, Nova Trento e Major Gercino. Né? Então, assim, nós temos uma equipe extremamente dedicada ali dentro, que faz uma média de 500 atendimentos mês. Né? Então, e a estrutura que a gente está criando é uma estrutura extremamente imponente. Quando a gente vai lá e entra lá dentro, vê o tamanho, a qualidade no atendimento que a gente vai dar para essa população, né, com essa estrutura nova. Quando eu vejo tu falando dessas obras que estavam paradas, né, com recurso contemplado, mas a antiga gestão não dava jeito de tocar. Eu me lembro da Ponta da Colônia, né? É o caso clássico. Ficaram 2 anos, né, dizendo que tinham dinheiro, mas não deram jeito nem de licitar a obra. Né? Então, a gente, quando assumiu, a gente olhou detalhadamente o projeto, né, e tinha uma fundação ali que poucas empresas faziam. A gente pediu para fazer a alteração no projeto. Colocamos uma fundação que várias empresas faziam, né? Tanto é que teve, eu acho que 12 empresas participando da licitação, né? Um número recorde. Faltou dinheiro, né? Porque eles perderam 800 mil quando fizeram uma licitação de forma errada. E a gente pegou e licitamos a obra já início do ano, porque a gente sabia da necessidade que aquela comunidade tinha, né, Matheus? De ter aquela ponte. Já estava 2 anos sem a ponte, a gente sabia que ia mais um ano aí para fazer a ponte, pelo provável excesso de arrecadação, e fomos para cima da Defesa Civil para conseguir a diferença do recurso, né? Então, faltou aí 2 milhões e 200 ao término da licitação. Durante o ano, com esse trabalho, a obra tocando, mas a gente brigando lá na Defesa Civil, conseguimos mais 1 milhão e 700 e 500 mil o município, né, aportou de recurso próprio. E o mais importante, que em dezembro, se a gente não conseguir em dezembro, mas mais tarde agora janeiro, a comunidade da Colônia já vai ter a sua ponte. Então, às vezes não basta só ter o recurso. Às vezes tem que ter competência para fazer uma licitação bem feita, para acompanhar a obra e fazer a obra sair, né, Matheus? Isso, tem que ter competência, vontade de fazer e capacidade. Porque a gente viu, por exemplo, às vezes não vale para parâmetro, realmente. Não dá para comparar porque fica até complicado. A gente viu, por exemplo, uma última gestão que não fazia mais recolhimento de galhada e de imóveis, porque falava que não tinha como fazer. A gente acaba lembrando mais, né? Que não dava. A gente acaba esquecendo. É uma coisa tão pequena, e na época, como vereador, ainda falava, uma coisa tão pequena e não tem capacidade de fazer. A gente mostrou já na verdade, no começo da gestão. 90 dias, né? No começo da gestão já começamos a fazer recolhimento de galhada e de imóveis. E agora foi comprado o picador, né, que resolveu completamente esse problema da questão de galhada. Então a gente vê que muitas vezes é a incompetência, é a falta de vontade e a falta de capacidade de fazer as coisas. E coragem, né? Eu vou citar aqui quando tu fala desses problemas problemas históricos, né? Que se fazia-se um caminhão de batalha, o ossuário. Isso. O ossuário do cemitério, né? O problema com o cemitério, né? Tu escutava a imprensa local da nossa cidade, era um terror. Não tem mais onde sepultar, o que vamos fazer? E existia ali já um projeto de lei que, né, o gavetar, depois de 5 anos, tem que ser feita a exumação e colocado os restos mortais daquelas pessoas no ossuário, né? E a gente teve a coragem, né, Matheus, de pegar, fazer o ossuário, né, comunicar as famílias, começar a fazer essa exumação. E hoje as famílias vão lá no cemitério, né, e começam a olhar o ossuário e dizem, mas é isso aqui, que coisa legal. Só que, logicamente, foi tratado com carinho, com respeito, e foi feita uma coisinha bem feita, né? Porque as pessoas, às vezes, achavam assim, o ossuário, vão cavar um buraco e vão jogar os restos mortais do meu ente querido, do meu amigo, lá, tudo junto. Não, muito pelo contrário. É um mini túmulozinho, né, que tem lá 40 por 40 por 60, que no túmulo convencional eu chego a colocar os restos mortais 2, 3 pessoas juntas, e lá não pode. Lá tem que ser cada gavetinho, o resto mortal separado de uma pessoa. Então, uma gestão sem coragem, né, de enfrentar os problemas, né, e sem competência. Né, uma equipe também, equipe política, né, nós até fomos criticados
ao começo da nossa gestão, porque a gente procurou trazer uma equipe técnica, uma equipe realmente que somasse, e hoje, graças a Deus, a gente vê que a gente tem colhido os resultados, porque essa equipe tem dado retorno para nossa cidade. Sim, e a gente vê aí enfrentando problemas aí de 8, 10 anos, aí 12 anos que a gente tinha atrás, realmente enfrentando. Não varrendo o problema debaixo do tapete, né? Como era feito há muito tempo, e é exatamente isso. Eles criavam uma coisa pequena, parecia que era uma coisa impossível de resolver. E a gente vê que, na verdade, se eles tivessem feito o trabalho deles lá atrás, hoje a gente estaria numa situação muito melhor. E não vários problemas administrativos, né? A própria... Se tu parar para olhar a própria reforma da Previdência, ficou 2 anos e pouco na mesa do Sim, prefeito. E não teve coragem de fazer. Não teve coragem de enfrentar essa situação do ossuário, problemas simples como, né, recolha de imóveis e galhada. Eles só se aceleraram para recolher imóveis quando veio aquele 3 milhões e pouco da Defesa Civil Nacional que ninguém sabe onde é que foi parar o dinheiro, né?